Bom dia, alma sedenta por descanso verdadeiro. Você já se sentiu tão profundamente cansado que nem sabia mais o que fazer ou para onde correr? Um cansaço que vai muito além do físico, que penetra na alma como uma névoa densa, que esgota suas energias por dentro e rouba sorrateiramente até o brilho da sua esperança. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, neste exato momento, lutando para encontrar forças para enfrentar mais um dia. E se eu te dissesse, com toda a convicção que a palavra de Deus me permite, que esse cansaço extremo pode ser o começo de algo extraordinariamente novo em sua vida, que esse esgotamento que você sente não é o seu fim, mas um convite urgente do céu para uma experiência de renovação que você nunca imaginou ser possível? Neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por histórias inspiradoras, por promessas bíblicas que são verdadeiras dinamites espirituais, e por verdades espirituais que têm o poder de mostrar como Deus, em sua infinita graça, transforma o nosso cansaço mais profundo em um descanso verdadeiro, restaurador e sobrenatural. Se você anseia por encontrar esse descanso que vai além do sono, que toca a alma, digite com fé nos comentários: Amém, eu quero esse descanso. Vamos começar com uma história que talvez seja um espelho da sua. João era um homem incrivelmente trabalhador, um verdadeiro guerreiro do cotidiano. Acordava todos os dias às 5 da manhã, enfrentava 2 ônibus lotados até o trabalho, passava o dia inteiro de pé, sob pressão constante, e ainda voltava para casa à noite para cuidar da esposa e dos filhos com amor e dedicação. Durante meses, talvez anos, ele foi forte, suportou a pressão, as cobranças, a correria insana. Mas um dia, João simplesmente parou. O corpo não respondeu mais aos comandos da mente. A mente, por sua vez, travou. Ele sentou-se exausto no sofá de sua casa e, como uma represa que se rompe, começou a chorar. Deus, eu não aguento mais. Foi tudo o que conseguiu dizer. Era como se a sua alma, esgotada e ferida, estivesse gritando por socorro. Talvez você também esteja se sentindo assim, correndo tanto atrás das demandas da vida que já não consegue mais ouvir a própria voz, muito menos a voz suave e poderosa de Deus. Mas foi exatamente nesse momento de aparente colapso, quando João pensou que tinha falhado, que tinha chegado ao seu limite absoluto, que Deus começou a agir de uma forma surpreendente e maravilhosa em sua vida. Com as mãos trêmulas, ele abriu a Bíblia e seus olhos caíram sobre o Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Essas palavras, simples, mas carregadas de poder divino, tocaram algo profundo em seu espírito. João decidiu então tirar um dia inteiro apenas para orar e descansar em Deus, algo que ele não fazia há meses, talvez anos. Naquela pausa sagrada, naquele momento de quietude e entrega, ele sentiu uma paz nova, uma leveza que há muito não experimentava. Dias depois, de forma inesperada, um antigo cliente o procurou com uma proposta de trabalho que era tudo o que ele precisava. Mais leve, mais estável e mais alinhada com seus valores. O cansaço extremo, que parecia ser o seu fim, na verdade, o protegeu de se quebrar completamente e o preparou para uma mudança de rota espetacular. Se você sente que Deus está te chamando para um novo nível de descanso e força, escreva com fé nos comentários: Deus fala no descanso. E para ti ajudar a cultivar essa conexão diária que transforma cansaço em poder, conheça o nosso e-book, Diário com o Espírito Santo. Ele é um guia prático para você aprender a ouvir a voz de Deus e a registrar suas direções em todas as áreas da sua vida. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Não adie essa transformação. Inscreva-se agora mesmo.
No canal, ative o seu gostei como um sinal de que você está pronto para o novo e vamos juntos descobrir a força que reside no verdadeiro descanso. Parar para ouvir a voz de Deus exige uma coragem que muitos de nós subestimamos. É muito mais fácil ignorar o cansaço da alma, enchendo a vida de distrações barulhentas. Horas a fio na televisão, rolando o feed infinito das redes sociais, ou, ironicamente, mergulhando em ainda mais trabalho, como uma fuga da própria exaustão. Mas a verdade é que Deus fala na quietude. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, o profeta Elias, um dos homens mais poderosos da Bíblia, fugindo e esgotado, não ouve a voz do Senhor no vento forte que fendia as montanhas, nem no terremoto que abalava a terra, nem no fogo consumidor. Ele ouve a voz de Deus em um som de um suave sussurro, uma brisa leve e tranquila. Quando você está exausto física, mental e emocionalmente, esse sussurro divino pode ser exatamente o que te guia para fora do deserto, para a sua próxima estação de refrigério e propósito. Em Jeremias 33, versículo 3, o próprio Deus nos faz uma promessa incrível. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O cansaço extremo, aquele ponto em que você sente que não tem mais para onde correr, pode ser a sua maior oportunidade de clamar de uma forma diferente, de perguntar com um coração totalmente rendido: Senhor, o que vem agora? Qual é o teu plano para esta exaustão? Então, como podemos ouvir essa voz na prática, no meio da nossa rotina caótica? Comece com simplicidade e sinceridade. Pegue um momento do seu dia, nem que sejam apenas 5 preciosos minutos. Desligue o celular, feche os olhos, respire fundo, consciente da presença de Deus. Ore com a honestidade de uma criança. Deus, estou cansado, estou esgotado. Mostra-me o que fazer, guia-me. Abra a Bíblia, mesmo que aleatoriamente, ou busque uma passagem que fale ao seu coração. Talvez o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Confie com uma fé ousada que Ele vai responder. Nem sempre será com trovões e relâmpagos, mas talvez com uma paz inexplicável que inunda a sua alma, com uma ideia clara que surge em sua mente, com a direção para o próximo pequeno passo. O seu cansaço não é seu inimigo. Ele pode ser Deus te preparando para algo maior, como fez com Elias antes de enviá-lo para ungir reis, ou como fez com Moisés no deserto antes de usá-lo para libertar uma nação. Pode ser Deus te protegendo de um caminho errado, como fez com Balaão através de sua jumenta, ou te redirecionando, como fez com Paulo na estrada de Damasco. A exaustão pode ser o portal para a maior revelação da sua vida. Em Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, Jesus nos dá uma das mais belas e poderosas garantias do cuidado detalhista de Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se Deus, em sua soberania, cuida com tanto carinho dos pequenos passarinhos, quanto mais Ele cuidará de você, que foi criado à sua imagem e semelhança, que é chamado filho, filha amada. Quando o peso do mundo vier sobre seus ombros, quando a exaustão ameaçar te derrubar, lembre-se desta promessa. Pare, ouça. Ele está com você. Ele está transformando a sua exaustão em um portal para algo muito maior, para um nível de descanso e de poder que você nunca experimentou antes. Nós vivemos em uma busca constante por alívio, por soluções rápidas para o nosso cansaço. Quando a pressão aperta, tentamos de tudo.
Uma soneca rápida no meio da tarde, um feriado prolongado na praia, uma xícara de chá calmante no final de um dia estressante. Mas há momentos, e talvez você esteja em um deles, em que nada disso funciona. O peso continua ali, como uma sombra persistente que não vai embora, e a alma permanece inquieta, agitada. É exatamente aí que percebemos com uma clareza dolorosa que o descanso que o mundo oferece é superficial, é raso, é como um curativo temporário para uma ferida muito mais profunda. A Bíblia, no entanto, aponta para algo radicalmente diferente. Um descanso que não depende das circunstâncias externas, que não se esgota com o tempo, que não pode ser comprado com dinheiro. Um descanso que vem direto da fonte de toda a vida, do coração do próprio Deus. Esse é o descanso verdadeiro, o descanso da alma, encontrado unicamente na presença dele. Um refúgio seguro onde as nossas forças são sobrenaturalmente renovadas e o nosso coração encontra uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Jesus conhecia profundamente essa necessidade humana de um descanso que fosse além do físico. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, ele faz um chamado que atravessa as gerações e ecoa com poder até os nossos dias. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essas palavras são muito mais do que um conforto passageiro, são uma promessa de transformação radical. O jugo de Jesus, ao contrário do que muitos pensam, não é um fardo a mais para carregar, é uma troca divina. Ele pega o peso esmagador das nossas preocupações, das nossas culpas, das nossas exaustões e nos dá o seu jugo, que é suave e leve. Um jugo que nos guia, que nos alinha com o seu propósito, em vez de nos esgotar. Davi, o homem segundo, o coração de Deus, entendeu essa verdade de um jeito único e poético. No Salmo 23, versículos 1 a 3, ele escreve com uma confiança contagiante: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Imagine essa cena agora. Mesmo você caminhando por campos verdes, exuberantes, longe de todo o barulho e da pressão da cidade, até chegar a um riacho de águas calmas e cristalinas, onde você pode beber sem pressa, sem medo, restaurando suas forças. Isso não é uma pausa forçada ou um sono apressado para fugir dos problemas. É uma restauração completa da alma, uma imersão na paz de Deus. Esse descanso é fundamentalmente diferente daquele que o mundo propõe. Uma viagem de férias pode até relaxar os seus músculos, mas não cura a ansiedade crônica que mora em seu peito. Um dia inteiro sem compromissos pode até acalmar a sua mente por algumas horas, mas não preenche o vazio existencial que, por vezes, te assola. Em Isaías 26:3, Deus nos faz uma promessa poderosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz perfeita não depende do silêncio externo ao seu redor. Ela depende de um coração que está ancorado firmemente no Senhor. É como uma âncora que segura um grande navio no meio de uma tempestade violenta. As ondas ainda vêm com fúria, o vento ainda sopra forte, mas o barco não afunda, porque está seguro. O descanso verdadeiro começa dentro de nós, na certeza inabalável de que Deus está no controle de todas as coisas. Pense na história de Clara, uma enfermeira dedicada que passou anos de sua vida cuidando incansavelmente de outros. Ela amava profundamente o seu trabalho, via em cada paciente uma oportunidade de exercer compaixão. Mas a pandemia,
a deixou em um estado de exaustão física e emocional que ela nunca tinha experimentado. Turnos intermináveis, pacientes sofrendo e morrendo, o medo constante da contaminação. Tudo isso a consumiu por completo. Ela tentou de tudo. Tirou férias, praticou meditação, fez exercícios físicos, mas o cansaço da alma só crescia, como uma sombra que a engolia. Uma noite, completamente exaurida, sentindo-se no fundo do poço, ela pegou um velho inário que pertenceu à sua avó e começou a cantar, com a voz embargada: "Ó minha alma, descansa no Salvador." E ali, naquele momento de entrega total, algo extraordinário aconteceu. Não foi o ambiente ao seu redor que mudou, mas o seu coração. Clara começou a reservar alguns preciosos minutos diários apenas para orar, apenas para estar na presença de Deus, sem pedir nada, sem tentar barganhar, apenas descansando nele. Aos poucos, ela começou a sentir uma leveza que não conseguia explicar, como se alguém estivesse literalmente carregando o peso dos seus fardos com ela. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo nos escreve uma das receitas mais poderosas para a paz interior. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Clara encontrou essa paz, não na folga do trabalho, mas na presença constante de Deus. Se você também anseia por essa força que brota do descanso em Deus, declare com fé nos comentários: "Eu encontro força em Deus." A força que vem desse descanso sobrenatural é verdadeiramente impressionante e transformadora. Em Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, Deus faz uma declaração que deveria estar gravada em nossos corações. Ele dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A imagem das águias aqui é incrivelmente poderosa. As águias não lutam contra o vento da tempestade. Elas usam a força do vento para subir ainda mais alto, para voar acima das nuvens escuras. Da mesma forma, quem espera no Senhor, quem descansa nele, não apenas sobrevive ao cansaço e às adversidades da vida. Ele aprende a usar as dificuldades como um impulso para alcançar novos níveis de força, de fé e de vitória. Jesus, nosso Mestre e Senhor, viveu essa verdade na prática. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, após um dia intenso de ensino e milagres, ele olha para os seus discípulos exaustos e diz: "Vinde comigo à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco." Eles estavam cercados por multidões famintas, sem tempo sequer para comer. Jesus não ignora a exaustão deles. Ele não os repreende por estarem cansados. Ele os conduz para um lugar à parte, para um momento de descanso e renovo. Mais tarde, em Lucas 5,16, vemos um padrão na vida de Jesus. Porém, ele retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele buscava intencionalmente a presença do Pai para se fortalecer, para se reabastecer. Se Jesus, em sua humanidade perfeita, precisava disso, quanto mais nós, com todas as nossas fragilidades e limitações. Ele não corria sem parar até a exaustão total. Ele parava, ele se conectava com o Pai, e então ele seguia com poder e autoridade. Em João 16:33, Jesus nos dá a chave para a paz em meio às lutas. "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo."
O descanso que ele oferece não elimina os desafios da vida, mas nos sustenta e nos capacita a atravessá-los com vitória. Agora, imagine a história de Pedro, não o apóstolo, mas um vendedor ambulante que carregava caixas pesadas debaixo do sol quente todos os dias. Ele era conhecido em sua vizinhança por sua disposição e alegria, mas um dia o corpo simplesmente não aguentou mais. Ele sentou-se na calçada, completamente derrotado, sentindo que tinha falhado, que não conseguiria mais prover para sua família. Um amigo cristão passou por ele naquele momento e, vendo sua angústia, perguntou: Pedro, por que você não pede ajuda a Deus? Pedro riu com amargura, achando aquilo simplista demais para o tamanho do seu problema. Mas à noite, sozinho em seu quarto, ele abriu a Bíblia empoeirada e leu o Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela primeira vez em muito tempo, ele orou sem pressa, sem exigências, apenas confiando, entregando seu cansaço e sua preocupação a Deus. No dia seguinte, de forma surpreendente, um cliente antigo lhe ofereceu um carrinho simples para ajudar a carregar as caixas. Era algo pequeno, mas para Pedro foi o suficiente. Ele percebeu que o verdadeiro descanso não vinha apenas da ajuda prática, mas da certeza profunda de que Deus o via, o ouvia e cuidava dele em cada detalhe. Viver nesse descanso sobrenatural exige uma mudança radical de foco. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina o princípio fundamental para uma vida de paz e provisão. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mundo nos diz para correr desesperadamente atrás de conforto material, dinheiro, status, reconhecimento. Mas essa corrida desenfreada só gera mais cansaço e ansiedade. Quando Deus se torna o primeiro em nossa vida, quando sua vontade e seus princípios se tornam nossa prioridade máxima, todo o resto começa a se ajeitar de forma sobrenatural. No Salmo 127, versículo 2, está escrito uma verdade que confronta nossa mentalidade de autossuficiência. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não é o nosso esforço desenfreado, a nossa luta insana, que traz o resultado que realmente importa. É o descanso no Senhor, a confiança em sua provisão, que nos permite receber as bênçãos dele, pois ele trabalha em nosso favor, enquanto descansamos nele. Esse princípio revolucionário tem suas raízes na própria criação do universo. Em Gênesis 2:2-3, lemos que Deus descansou no sétimo dia, não porque estivesse cansado, mas para estabelecer um ritmo divino de trabalho e repouso, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Ele nos deu o sábado, o dia de descanso, como um presente precioso, um dia para pararmos a correria, para recarregarmos nossas energias físicas e espirituais e para lembrarmos que a vida não depende exclusivamente de nós, mas dele. Em Êxodo 20, versículos 8-10, o mandamento é claro e direto. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Guardar esse tempo de descanso não é um fardo legalista. É um convite amoroso para entrarmos no descanso divino, para experimentarmos a sua paz e o seu renovo. Pense em Lúcia, uma dona de casa incansável que nunca parava. Cozinhava, limpava, cuidava dos netos, sempre em movimento, sempre servindo aos outros. Mas ela começou a sentir um cansaço profundo que a assustava. Não era apenas físico, era uma exaustão da alma,
Um pastor amigo, percebendo sua luta, sugeriu com carinho: Lúcia, por que você não tira um dia para descansar verdadeiramente em Deus? Ela hesitou no início, achando que tinha coisas demais para fazer, mas decidiu tentar. Em um domingo, após o culto, ela ficou em casa, sem a pressão das tarefas domésticas, apenas com sua Bíblia e um caderno. Leu o Salmo 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ela escreveu seus medos, suas angústias, orou com sinceridade e pela primeira vez em anos sentiu-se verdadeiramente leve, em paz. O descanso não apagou magicamente seus problemas, mas renovou suas forças para enfrentá-los com uma nova perspectiva e uma nova alegria. O descanso verdadeiro é, ao mesmo tempo, um destino que almejamos e uma jornada que percorremos diariamente. Em Hebreus 4:11, lemos: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esse repouso final, perfeito e eterno, espera os filhos de Deus na glória. Mas nós podemos provar um antegozo dele, aqui e agora, em nossa caminhada com Cristo. Em João 14:27, Jesus nos faz uma promessa que é o antídoto para toda alma cansada. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. É uma paz que não se explica, mas que sustenta, que acalma, que fortalece. Quando o cansaço vier com força total, não lute sozinho. Não tente esconder o que você está sentindo, fingindo uma força que não tem. Não se obrigue a parecer forte o tempo todo, porque Deus nunca te pediu isso. Ele não espera de você uma fé perfeita e inabalável, mas um coração sincero e dependente. Ele não quer as suas máscaras. Ele quer você do jeitinho que você está, com seus medos, com suas dúvidas, com sua alma cansada e sua esperança talvez um pouco desbotada. Corra para a presença dele, não fuja dele, não se esconda da sua luz. A presença de Deus não é um lugar de cobrança ou de julgamento. É um lugar de cura, de aceitação, de renovo. É onde você pode descansar sem precisar se explicar, onde você pode chorar sem ser julgado, onde você pode simplesmente existir e ser profundamente amado. E como encontrar essa força quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Comece pequeno, mas comece real. Um momento de silêncio no seu dia, um lugar quieto onde você possa se desconectar do barulho externo. Uma oração simples, vinda do coração. Uma respiração profunda, consciente da presença de Deus. Pai me ajuda sincero. É assim que começa. Não com grandes discursos teológicos, mas com pequenos passos de fé em direção à luz. Fale com Deus como quem desabafa com um amigo que nunca falha, que nunca te julga, que sempre te entende. Você não precisa impressioná-lo com palavras bonitas ou com uma teologia impecável. Você só precisa ser honesto. Diga a ele que você está cansado. Diga que tem tentado, mas que está difícil, que suas forças estão se acabando, mas que você ainda quer continuar, que você ainda acredita nele. Deus ouve. Ele sempre ouve. Até mesmo aquilo que você não consegue dizer com palavras, ele entende. Abra a sua Bíblia. Mesmo que seja uma única página, um único versículo pode ser como água fresca em terra seca para a sua alma. Leia Isaías 41:10. Com o coração aberto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas para o passado, são para o seu hoje, são para o seu agora, são para você. Cada vez que você lê a palavra de Deus com fé, ele sussurra ao seu espírito: eu estou aqui.
Eu não desisti de você. Eu ainda tenho planos maravilhosos para a sua vida. E quando parecer que tudo está realmente desmoronando ao seu redor, confie. Mesmo quando você não sentir absolutamente nada, mesmo quando estiver incrivelmente difícil acreditar, escolha confiar que Ele está presente, que Ele está cuidando de cada detalhe. Aos poucos você vai entender. O descanso verdadeiro não acontece apenas quando tudo vai bem. Ele se manifesta poderosamente quando, mesmo no meio da dor e do caos, você sente uma paz inexplicável, porque sabe que Deus está com você. No que? Salmo 55:22 está escrito: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Lançar o fardo não é fácil. Nós nos apegamos à nossa dor, ao nosso medo, às nossas preocupações, como se fossem parte de nós. Mas Deus diz: me entrega isso, eu suporto o que você não consegue mais carregar. E quando você faz isso, quando finalmente se rende por completo, um peso enorme começa a sair dos seus ombros. Não significa que os problemas desaparecem magicamente, mas a sua alma encontra alívio, o seu coração encontra abrigo. Então entregue, lance, solte e descubra que o verdadeiro descanso não se encontra em camas macias, em férias paradisíacas ou em dias de folga prolongados. Ele se encontra unicamente em Jesus. Ele é o descanso da alma. Ele é a fonte de água viva que nunca seca. Ele é o abraço de pai que nunca te solta. Ele é a força que nunca falha em te sustentar. Ele é o bom pastor que te guia mesmo pelos vales mais sombrios e perigosos. Ele é o pai amoroso que nunca te abandona, mesmo quando você falha. Ele é o amigo fiel que nunca te trai. Ele é o salvador poderoso que nunca desiste de você. Não adie mais esse encontro. Não ignore esse chamado para o descanso. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Talvez hoje seja o dia que Deus escolheu para te lembrar, de forma poderosa e definitiva, que você ainda é amado, que você ainda é visto, que você ainda é chamado a descansar nele. Feche os olhos por um instante, respire fundo mais uma vez e diga com toda a sinceridade do seu coração: Senhor, eu estou aqui, cansado sim, mas te buscando, fraco talvez, mas confiando. Me recebe em teus braços, e Ele vai te receber, porque nunca houve uma oração honesta que fosse ignorada pelo céu. Nunca houve uma lágrima derramada em sua presença que Ele não visse. Nunca houve um coração partido que Ele não pudesse restaurar. Se esta mensagem tocou profundamente o seu coração e você quer declarar sua decisão de buscar esse descanso divino, escreva com fé aqui nos comentários: eu confio e descanso em Deus. Seu comentário pode ser uma semente de esperança na vida de outra pessoa que também está cansada. Seu gesto de fé pode levar ânimo a alguém que está à beira do desânimo. E se você deseja que essa jornada de encontrar descanso em Deus se torne uma experiência diária e transformadora, eu te convido com grande alegria a conhecer o nosso e-book Diário com o Espírito Santo. Ele é uma ferramenta incrível para te ajudar a cultivar uma intimidade profunda com Deus, a ouvir a sua voz e a encontrar paz e direção todos os dias. O link para esse material, que vai revolucionar sua vida espiritual, está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Não deixe de conferir. Confie, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa e comece a caminhar com ele um dia de cada vez, desfrutando do seu descanso sobrenatural. Se inscreva no canal Devocional com Deus, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de renovo. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, inunde o seu ser agora.